A teologia moral de causa e efeito é a gestora satânica da casa vazia, varrida e ornamentada. Para mim fica impossível não associar a analogia da casa vazia, varrida e ornamentada com o limpaz exterior do copo e do prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina e perversidade, com o sistema da lei religiosa nos dias de hoje. Jesus em João 8 e Mateus 23, referindo-se aos líderes religiosos, ele os chamou de filhos do diabo e de filhos do inferno, sem falar não, raça de víboras, guias cegos, engolidores de camelos, sepulturas invisíveis, sepulcros caiados. E a denúncia que Jesus faz também em Lucas é que os espíritos que haviam instalado no consciente coletivo daquela geração, formando ali uma rede de pensamentos e sentimentos contrária à graça de Deus e sua revelação em Jesus. Jesus estava falando dos mestres, seus melhores exegetas, os intérpretes da lei, dos melhores executivos devocionais que a tradição judaica cristã já teve, os fariseus, dos mais bem-sucedidos políticos da religião, os sacerdotes, os depositários mais fiéis da revelação escrita, os escribas. Todavia eles eram sepulcros pintados de branco por fora, a fim de esconder a podridão que crescia dentro deles. Eles tinham a casa, o templo, e possuíam o poder de fazer sugestão. O poder era oriundo dos cargos que ocupavam na manutenção do sistema, e esses cargos eram mais elevados à medida que alguém se avantajava nas práticas mais regulamentares, legais exteriormente. Todavia, ele só tinha ali os copos, pratos, talheres, lavatórios, mesas, comidas e a certeza de belos ornamentos para decoração. Afinal, o lixo dos outros eles cobria com pedras e os seus próprios eles ocultavam no coração. Os fariseus não aguentaram a transgressão cerimonial cometida por Jesus. Afinal, Jesus era o mesmo que eles coletivamente haviam acusado de ser um instrumento de Satanás. Mas faltava-lhes a vida e real presença de Deus, da graça em seus corações. Eles haviam sido tragados, estavam escravizados pelo pecado de sua quase incurável arrogância e se tornaram tão vazios do amor de Deus e a vida que nem sentia que nos seus eles se tornavam frequentes transgressores da lei e dos profetas. Ora, eles estavam vazios de seu próprio ser, pois esvaziaram de tal modo a sua própria casa, ser, que era agora capaz de planejar até a mesma morte de Jesus. E depois vieram a consumá-la, como também tinha consentido a execução do último profeta, João Batista. E isso enquanto fazia vista grossa ao comércio nojento, asqueroso, no qual o mercado religioso se tornará, e pior, criando uma religião de causa e efeito, que permitia o filho desonrar os pais destes, que a causa desculpa gerasse o efeito contributivo para os cofres ali da religião. Tudo isso feito pelo poder, pelo lucro e pela autoexaltação, piedosa, admitidas como expressão do zelo pelas coisas de Deus. Esses seres se tornaram tão mortalmente vazios que Jesus os chama de sepulturas invisíveis. Todavia, em matéria de exterioridades, de mobílias morais e religiosas, como vemos nos dias de hoje, eles eram os melhores e mais devotos religiosos que o Ocidente já teve notícia. Jesus, entretanto, viria a chamá-los de filhos do diabo. Aquela geração tinha mobília, mas a casa estava vazia de Deus, varrida pela moral da lei, ornamentada pelo cerimonialismo sacerdotal, mas era apenas isso. Assim os demônios voltaram e foram habitar o inconsciente da maioria, criando assim uma consciência moralmente rígida. E quando mais rígida se tornava, tanto mais os demônios lhe atordoavam o interior da casa. Estavam literalmente fadados a ser os reis do exemplo para fora, enquanto lá de dentro viam-se tentando que existir como cativos, sobrevivendo mortalmente entre voo de aves de rapina e bestas perversas, descumprindo assim interiormente as leis que impunham aos outros ao lado de fora, que nada mais era que as leis de animalidade predatória,
escondida sob os signos da moral e da religião, ora exatamente conforme ali os padrões da lei de causa e efeito. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com dedos tocais, disse Jesus, afirmando que a mobília da casa vazia ornamentada era patrocinada por eles ao construir uma teologia para estivadores. Se a misericórdia de perceber que aquela tarefa que eles impunham sobre os outros era mais que desumana, e além disso dava a eles o poder satânico de, em nome de Deus, oprimir o próximo com aquilo que eles mesmos não aguentavam bancar, nem os ambientes dos seus próprios corações. Pior para Jesus era que os intérpretes da lei diziam possuir a chave da ciência interpretativa. Ora, Jesus disse que era baseado nesse auto-engano, ou quem sabe engano deliberado, e que eles nem entravam na graça e nem deixavam os que desejavam poder entrar com suas próprias pernas pela porta. Que pior denúncia pode haver para qualquer tipo de clero? Separação humana entre leigos e clérigos, em qualquer que seja o nível, em qualquer que seja a nomenclatura, é uma síntese ao puro e simples Evangelho de Jesus. O que se segue a isto é a declaração explícita de que tantos letristas e escribas, quanto aos escrachadamente legalistas fariseus, como nos dias de hoje, bem como os educamente moralistas intérpretes da lei, agora o arguia com veemência, procurando confundi-lo com muitos assuntos, com o intuito de tirar de suas palavras motivos para o acusar. Mas para Jesus toda discussão sobre a palavra acaba em confrontos satânicos. Por isso mesmo, havendo uma multidão interessada ali no debate, ele virá e fala apenas com os seus discípulos e diz o seguinte: cautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é hipocrisia. E assim ele diz que os fariseus, à semelhança do fermento, eram os mestres do inchaço da lei. Eles eram hipócritas, pois aumentavam o peso das coisas que ele sabia que o homem algum poderia carregar. Seu fermento era apenas capacidade de aumentar as escrituras sem discernir sequer o conteúdo da palavra. Se segue a advertência de Jesus aos discípulos quando a não se pressionaram com aquelas potestades religiosas e nem políticas. Elas deveriam ser temidas, seu poder de fazer mal não passava de corvo. E mais, até para exercer tal poder tinha que ter a semelhança de Satanás em relação a João, uma permissão divina. Tudo estava sob controle, o perigo não vinha deles, mas do coração e de suas produções. Quanto ao poder de oprimir que os senhores do saber possuíam, Jesus disse que não era para se preocupar. Eles contavam com a perversidade satânica para interpretar a existência. Os discípulos, no entanto, carregavam a promessa de estarem habitados pelo Espírito da verdade, que lhes ensinaria como não se sujeitarem aos trabalhos forçados daqueles donos de pesadas mobílias e que moravam numa casa vazia, varrida e ornamentada. Na sequência, ele passa a inocular em seus discípulos alguns anticorpos que pudesse dar a eles a consciência acerca do engano, vírus de fermentos dos religiosos, filhos da teologia moral da causa e efeito, como vemos nos dias de hoje. Jesus prossegue com a temática das relações da causa e efeito presentes no pensamento dos seus contemporâneos. É significativo que logo adiante Jesus expulsa um demônio numa sinagoga. Ora, ali estava um quadro pintado de uma casa vazia, varrida, ornamentada, mas onde o diabo mantinha os filhos de Abraão em cativeiro. E qual é a reclamação do gerente da casa vazia, a sinagoga? Seu argumento tem a ver com a bagunça que a libertação causou à ordem das coisas na casa bem arrumada que fora construída para não ser o lugar de vida, sendo tão somente um showroom de religiosidade. Não, um lugar. Ninguém quer saber se você está melhor, mas apenas se está tudo em ordem. Agora, todavia, para o horror dos demônios, chegou um tempo que o mais valente com ele vinha o poder de amarrar aquelas forças a fim de poder encher a casa, não com mobília, ornamentos das aparências, piedade exterior, mas com vida, de desviar a atenção dos homens, dos ambientes do coração para as nulidades, das senioridades, da religião e seus infindáveis rudimentos.
para Jesus, mais vazio que os vazios que eram habitados circunstancialmente por demônios, era o que propositamente construíam casas religiosas, que nada mais era que lugar de morada de demônio, tornando a casa cada vez mais assombrada. De fato, o que eles chamavam de mobília ornamental, Jesus chamava de rapina e perversidade. Os demônios voltaram e foram habitar o inconsciente da maioria, criando assim uma consciência moralmente rígida. E quanto mais rígida se tornava, tanto mais os demônios lhe atordoavam o interior da casa. Estavam literalmente fadados a ser os reis do exemplo para fora, como nos dias de hoje, como vemos também o sistema, como adventistas e outros por aí, enquanto do lado de dentro vinham se tendo que existir como cativos, sobrevivendo mortalmente entre voos de aves de rapina e de bestas feras, perversas, descumprindo assim interiormente as leis que impunha aos outros do lado de fora, que nada mais era que as leis de animalidade preparatória, como vemos a adventista hoje empunhando sobre os outros, escondida sob os signos da moral da religião, ora exatamente conforme os padrões da lei de causa